Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos, eu sou Jefferson. Este é o canal Saudações Filosóficas. Hoje, vídeo de estreia, dia 17 de novembro de 2024. Estamos aqui na cidade litorânea de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para darmos abertura, iniciarmos uma playlist, uma série sobre filosofia. Este canal dedicado exclusivamente à filosofia, ok? Vamos estudar a obra História da Filosofia de Umberto Padovani, filósofo italiano, nascido em Ancona, que, no meu entender, é a obra mais completa sobre história da filosofia, que eu tenho conhecimento aí, né, pelo que eu pesquisei e me aprofundei aí na questão. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, vou fazer alguns comentários do porquê a escolha dessa obra. Então, quando eu ingressei no curso de filosofia, uma coisa me intrigava bastante, né? A questão da origem da filosofia no espaço e no tempo, que é até o título de um texto que eu escrevi sobre o assunto. Então, a tradição filosófica tem como quase consolidado aí, né? Quase como unanimidade, quase, né? Porque há sempre exceções, de que a filosofia começou na Grécia com Tales de Mileto, 6 a.C. Mas havia, e há ainda, né? Quem defenda que a filosofia começou no Oriente, né? Nos países do Oriente. Há quem fale do Egito, há quem fale da Índia, da China, ok? Então me debrucei sobre essa questão e depois de bastante pesquisar me convenci de que a filosofia começou na Índia e tratei de adquirir uma obra de história da filosofia que não ignorasse a filosofia indiana. Umberto Padovani, justamente nessa obra, começa a sua história da filosofia pela Índia. Além disso, ele não ignora, por exemplo, a filosofia espiritualista, que é uma escola aí muito importante, e algumas obras de história da filosofia, a maioria delas ignora essa parte. Humberto Padovani também, entre outros temas que percorrem aí toda a história da filosofia, ainda trata lá no final da obra dos filósofos brasileiros. Então, por esse motivo e tantos outros que nós vamos ver aí no decorrer dos estudos, decidi selecionar essa obra para dar um curso de filosofia, já que me pedem às vezes esse trabalho, né? Outra coisa, também é interessante, porque nós que trabalhamos em escola, nós ficamos um pouco amarrados ali por causa do currículo. Então aqui é uma maneira de nos dar maior liberdade e podemos filosofar com maior amplitude, ok? Demais comentários aí, curiosidades, ao longo dos nossos estudos, vou acabar comentando, né? Vou acabar entrando nesses temas. Trouxe aqui o meu café, vocês já têm o de vocês aí? Então, peguem seu café, né? E vamos estudar, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Então, vamos começar pela introdução geral, o sumário aí indica que nós temos 3 itens. O item número 1, justificação da filosofia, que é o nome deste vídeo. O 2, definição, classificação e método da filosofia, que será o próximo. E 3, filosofia e história da filosofia, que será o nosso terceiro vídeo. Em todos os capítulos, nós vamos ler e comentar, fazer uma leitura comentada, sempre voltando aí no resumo, porque a obra, vou mostrar para vocês, ela é bastante importante porque ela traz aqui na lateral o resumo de cada parágrafo. Veja como a obra é importantíssima. E ainda no final dos capítulos traz um resumo, né, de todo o assunto. Então em cada vídeo o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura comentada dos parágrafos, fazer os comentários, sempre mencionando novamente o resumo. E no final do vídeo, aquela assimilação do resumo, que é independente ali do capítulo, né? Ficar numa parte ali
mais à margem ali do capítulo, do corpo do capítulo propriamente dito. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Introdução geral 1. Justificação da filosofia. Entre as matérias do ensino superior, a filosofia, segundo certo preconceito já velho e difundido, apresenta-se como a mais abstrata e a mais afastada dos interesses vitais e das necessidades humanas que empolgam a mocidade. No entanto, este preconceito é devido em grande parte ao próprio fato de se ignorar a filosofia e o homem. Na realidade, a filosofia é, inegavelmente, a disciplina mais necessária e mais viva entre quantas se estudam na escola e se afirmam na cultura. Então, vamos lá, né? Umberto Padovani defende aqui nesse parágrafo que entre as matérias do ensino superior, a filosofia, né, segundo alguns preconceitos aí já difundidos, aparece aí como a mais abstrata das ciências teóricas, vamos dizer assim, disciplinas, áreas, né, e mais afastada dos interesses vitais e das necessidades humanas que empolgam a mocidade. Então aqui é interessante nós fazermos o seguinte comentário, né? Claro que cada um vai ter a sua representação de mundo, seu entendimento, uns vão achar a filosofia mais abstrata de todas, ok? Questão aí de ponto de vista, de perspectiva de cada um, mas não é verdade no todo, né? Porque a filosofia não é só abstrata, ela tem consequências práticas aí, né? Tem aplicabilidade prática, tá? Vinculada aos interesses vitais do ser humano. Nós vamos ter oportunidade de estudar vários desses interesses vitais ao longo da obra, né? Das necessidades humanas também, né? E aí, por esses motivos, não empolgam tanto a mocidade, né? Isso é um prejuízo que tem aí na sociedade. No entanto, esse preconceito é devido, né, ao fato aí de se ignorar o que realmente é a filosofia e quem é o homem realmente, né? Então ele defende que a filosofia é inegavelmente a disciplina mais necessária e mais viva entre quantas se estudam na escola e se afirmam na cultura. Concordo plenamente com ele a esse respeito, né? Nas escolas superiores, estuda o jovem a história da civilização e de seus múltiplos aspectos, isto é, a história da humanidade, da sua humanidade, a que é mister dar uma unidade e uma explicação no caos espacial e temporal dos acontecimentos. Se for penetrante o espírito do jovem, perceberá que, ficando no âmbito da história, não se pode dar aos acontecimentos humanos unidade verdadeira e satisfatória explicação. Quem é o homem na história? Ator ou comparsa? Senhor ou servo? Qual a origem e o fim da humanidade? Problemas que escapam à história. O caminho da história é progresso, regresso ou retorno eterno? Repetição cíclica. Por que existe o mal, e muito mal, de onde estão cheias as crônicas da humanidade? Todos estes são problemas que surgem da história, mas a história não os resolve. Veja que as justificações sobre a filosofia, né, a defesa da filosofia aí, já começaram, né? Então lá nas escolas superiores se estuda história, por exemplo, né? Se estuda a história das civilizações, em múltiplos aspectos, ok? Mas é preciso dar uma unidade, é preciso que exista um pensamento unificador, né? Uma filosofia unificadora, que reúna tudo que aconteceu na história, né? E dê um caminho, né? Dê uma resposta para aquela situação. Nessa obra, Umberto Padovani vai defender aí uma tese, que eu não vou falar agora, né? Senão vai perder a graça, mas ele vai defender uma tese, ele sabe qual que é essa filosofia unificadora, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, aqueles espíritos mais espertos, né, mais despertos, do jovem, né,
quando vai ele mesmo, né, usar o senso crítico, questionar, ele vai ver que muitas coisas não têm resposta na história, né? O homem é ator ou comparsa dentro desse palco aí? É senhor ou servo? Ou é os dois, né? Nós vamos ver isso depois, né? Uma hora é servo, uma hora é escravo, né? Qual a origem e o fim da humanidade? O que acontece aí? Tem lei de progresso? Não tem, né? Ou é regresso? Ou é o retorno cíclico? Né? Eterno retorno, lá que fala o Nietzsche, né? A repetição cíclica. O problema do mal, né? Muito tratado ali pelos filósofos. Santo Agostinho tratou bastante dessa questão, né? Tratou também do livre-arbítrio. Por que tem todos esses problemas, né? A história não resolve. Nas escolas superiores, o jovem estuda também as ciências matemáticas, físicas e naturais. E aqui também, se for penetrante seu espírito, logo perceberá que, embora resolvam as ciências uma série de problemas, outros e mais graves assomam. Já pela fragmentária multiplicidade, já pela natureza fenomênica dos conhecimentos proporcionados pelas ciências, que é no fundo a realidade física, cujos aspectos exteriores e múltiplos as ciências estudam. Que é a matéria, a força, a vida, a sensibilidade, o espaço e o tempo, qual a origem do mundo e dos seres vivos, outros tantos problemas suscitados pelas ciências, mas que elas não resolvem. Agora ele veio aqui, né, para as ciências matemáticas, físicas e naturais, já que ele tinha dado o exemplo da história antes, né? Diz que esse mesmo jovem, se tiver o espírito penetrante, né, ele vai perceber que também tem problemas nessas ciências que essas disciplinas não conseguem resolver, já por conta da natureza de aparência, natureza fenomênica aí de alguns acontecimentos que essas leis, que essas ciências estudam as leis, né? Por exemplo, dar alguns exemplos aqui, né? O que é a realidade física, na verdade? Muitos falam que esse mundo aqui é a realidade, né? E o outro é imaginário. Ou será que esse é o imaginário e o outro é a realidade, né? Temos que investigar isso com a filosofia. Que é matéria, sabemos que é energia agora, né? Cada vez mais força, a vida, a sensibilidade, o espaço e tempo, né? Deus não está fora do espaço e tempo, né? De onde se segue que os nossos conceitos de espaço e tempo não se aplicam a Deus. Deus está fora dessa ideia. Por isso que muitas vezes, quando nós discutimos a questão de espaço e tempo tentando envolver Deus, nós nos envolvemos num emaranhado aí que é difícil para o nosso entendimento, a nossa cognição entender. Mas na verdade, Deus estaria fora, né, da ideia de espaço e tempo que nós temos aí. Qual a origem do mundo, dos seres vivos e outros tantos problemas suscitados por essas ciências aí. No ensino das escolas superiores, especialmente clássicas, tem parte preponderante a literatura, a poesia, que é a arte, talvez a maior das artes. Por certo, a arte é espiritualmente superior à história e às ciências pela visão profunda e universal do mundo e da vida, das coisas e dos homens que ela proporciona. Daí o famoso e justo conceito da eternidade da obra de arte. No entanto, a intuição do artista é sempre fantástica, sentimental, sensível. A visão do mundo e da vida de Dante e Camões, de Manzoni e Machado de Assis, ainda que profunda e unitária, não se justifica pela estética, mas pela filosofia da arte. Ele vai seguir dando exemplos, comparando a filosofia com outras disciplinas. Agora o faz em relação à literatura, né? Fala aí da poesia, que é uma espécie de arte. A arte aí ele diz que é superior à escola, à história, e as ciências pela sua visão profunda universal do mundo, né, das coisas e dos homens que ela proporciona. Ele fala aí do justo conceito da eternidade da obra de arte, que é bastante interessante.
Mas mesmo a intuição do artista, que é sempre fantástica, sentimental e sensível, né? Ó, no entanto, a intuição do artista é sempre fantástica, sentimental e sensível. É racional ou não é, né? A visão do mundo e da vida de Dante e Camões, de Manzoni e Machado de Assis, ainda que profunda e unitária, né, não dá para ser justificada pela estética, mas pela filosofia da arte, ok? Então ele faz a comparação aí com a literatura, com a arte, nos chama a atenção, né? Dizendo aí que a intuição do artista é sempre fantástica, sentimental e sensível. Mas é racional? Nós podemos perguntar, né? Existe essa ideia racional, ou pelo menos pode ser isso justificado pela estética, porque nós podemos entender as coisas, nos manifestarmos não só pela estética, pela lógica aristotélica, pelo simbolismo, pela estética, né? E ele diz aqui que não se justifica pela estética, ok? A obra aí de Dante, Camões, de Manzoni e Machado de Assis, mas pela filosofia da arte, ok? Essa é uma opinião dele, né? Porque a estética é uma área da filosofia aí que envolve aí sentimento, razão, pensamento, né? Na contemplação da obra de arte, ok? Mas principalmente aí ele compara aí com a filosofia da arte, né? Quer dizer, nós vamos pegar essas ideias e essas obras desses autores e filosofar aí dentro do campo da arte. Mas ele diz que não se justifica pela questão estética, né? Veja só o que ele diz aí. Enfim, entre as matérias do ensino tem lugar de destaque também a religião, o cristianismo, que sendo a fé do povo brasileiro, é aprendido e praticado pela maioria, na família e na vida social também. A religião resolve, sem dúvida, integralmente os grandes problemas humanos. Mas em cada homem, especialmente no homem culto, consciente de si mesmo, o cristianismo pede uma base racional, pois a fé racional é obséquio e não cega praxe. Para crer no cristianismo é preciso, logicamente, que o homem tenha antes a certeza da existência de Deus, da alma, da revelação, da igreja. Então ele diz aqui que entre as matérias de ensino, ele vem trazendo aí a religião, o próprio cristianismo, que é a fé da maioria do povo brasileiro, que é praticado na família e na vida social. Ele diz que a religião resolve sem dúvida integralmente os grandes problemas humanos. Tem um pé atrás a respeito disso, né? Se a religião resolve isso, né, de maneira racional, acho que não, né? Mas em cada homem, especialmente no homem culto e consciente, vai precisar ali de uma base racional, pois a fé é racional obséquio e não cega praxe, ok? Eu diria isso também, né? Repetiria isso. Para crer no cristianismo é preciso, logicamente, que o homem tenha antes a certeza da existência de Deus, da alma, da revelação e da igreja, ok? Então, a existência de Deus, da alma, precisa de uma base racional. Onde está essa base racional, né? Nós vamos ver mais para frente, ok? Ele traz a ideia da revelação, que é muito aí da aliança aí da teologia com a filosofia, né? Confessional, vamos dizer assim, emanada aí da igreja. Pois bem, a filosofia, unicamente a filosofia, pode dar uma solução racional a todos estes problemas imprescindíveis da história, da ciência, da arte, da religião. Mas também fora da escola e da cultura encontramos problemas prementes e que não se pode prescindir. Antes de tudo, o problema político, que nunca preocupou a humanidade como hoje em dia. Talvez o problema político tão premente que pode exigir do homem até o sacrifício da vida. Mas mesmo a se prescindir disto, ficam, por exemplo, os grandes problemas da guerra e da paz, da força e do direito, do Estado e do indivíduo, da autoridade e da liberdade, das nações e da humanidade, do capital e do trabalho.
Esses problemas, embora resolvidos praticamente, demandam, todavia, por parte de quem é consciente de si mesmo, uma solução teorética, pela qual também a solução prática fica justificada e valorizada em seus princípios. Então ele diz que somente a filosofia, unicamente ela, pode dar solução racional para os problemas da história, da ciência, da arte, da religião, ok? E problemas que extrapolam os muros da escola e da cultura também podem ser resolvidos pela filosofia, ele defende aqui, né? Ele vai citando o problema político, que mais? Da guerra, da paz, força, direito, do Estado, do indivíduo, da autoridade, da liberdade, das nações, da humanidade, do capital e trabalho. Todos esses problemas vão ser tratados aí pelos filósofos ao longo da história, né? Nós vamos ter muitas oportunidades de ver esses assuntos serem abordados, ok? Então, a filosofia é justificada e valorizada em seus princípios, né? Que ele está expondo aqui, né? Do porquê se estudar e se dar importância para a filosofia. A realidade toda é, pois, um problema que pede solução. O homem quer saber o porquê de cada coisa, de cada fato, pelo motivo de que aquela coisa ou aquele fato não é plenamente inteligível em si mesmo, mas pede algo que o torne inteligível. Os porquês que nós podemos e devemos propor para explicar as coisas e os fatos do mundo da experiência, isto é, do mundo que cai sob os nossos sentidos, não encontram resposta satisfatória no mundo da experiência. Por conseguinte, a fim de satisfazermos a esta exigência racional, para tornarmos inteligível o mundo da experiência, somos obrigados a transcender este mesmo mundo. Somos obrigados a transcendê-lo em virtude dos próprios princípios de causa e de razão que temos aplicado ao mundo da experiência para o compreender. E nos contradiríamos se restringíssemos ao âmbito da experiência esta exigência de inteligibilidade. Então, toda a realidade é um problema que pede solução, também ele menciona, né? Porque o homem quer saber o porquê de cada coisa, ok? Aqui, ó. De cada fato, pelo motivo de que aquela coisa ou aquele fato não é plenamente inteligível em si mesmo, mas pede algo que o torne inteligível, que é a filosofia, né? Tem a questão dos porquês, né, das perguntas dos seres humanos, aí, os porquês sobre muitas coisas, né, que acontecem aí como fatos no mundo da experiência. Então me suscitam aí a importância da filosofia para satisfazer a nossa exigência racional de explicação sobre as causas, né, dos acontecimentos. Muitas vezes temos que transcender, né, em virtude do princípio de causa e razão, o mundo da experiência para entender isso, né? Porque se nós nos restringíssemos à experiência, bem pouca coisa saberíamos, né? Então, a filosofia é uma exigência de inteligibilidade. Este transcender a experiência para explicar e entender a experiência é o que se chama filosofia, mais precisamente metafísica. Isto é, a ciência que transpõe o mundo da experiência, abre aspas, metapusika, fecha aspas, né? Parênteses, na verdade, né? A experiência é relativa, contingente, múltipla, variável e pede necessariamente um absoluto, um necessário, uma unidade, um imutável que a justifique. Seja qual for o modo de conceber, qualificar este absoluto, toda filosofia aí deve necessariamente chegar. Isto quer dizer que toda filosofia há de ser metafísica. Olha só o que ele está defendendo nesse parágrafo, hein? Ele diz que esse transcender da experiência sensorial é a própria filosofia e dá nome, né, que é uma área aí da filosofia, que é a metafísica. Então, para ele, a filosofia é metafísica, necessariamente, né? Uma coisa que nem todos os filósofos vão concordar, né? Porque é uma ciência que transpõe o mundo da experiência, metapusika, que é a metafísica, né? Porque ele diz aí, a experiência é relativa, contingente, múltipla, variável,
e precisa de um absoluto, um necessário, uma unidade, um imutável, uma filosofia unificadora que a justifique, né? Qualquer modo que nós concebamos, né, este absoluto, toda filosofia aí deve necessariamente chegar, deve ser metafísica. Finalmente, a vida é um grave problema para resolver, tanto mais quando se pensar, por exemplo, no mal, no pecado, no sofrimento, na morte. Não apenas e não tanto o problema empírico da vida econômica, da profissão, da família, etc., mas sobretudo o problema da vida em geral, de cuja solução depende dos primeiros problemas. O homem vive e sente como animal, mas além disso pensa e quer, o que o animal não faz. Não possui ele a inocência do animal, que pode abandonar-se à sensibilidade ao instinto para orientar-se na vida. Mas primeiro deve conhecer bem o que ele é e logo conhecer o mundo e a realidade de que faz parte. E depois viver, orientar-se livremente, de conformidade com este conhecimento profundo. Pode o homem desinteressar-se teoreticamente da filosofia, considerada como ciência que resolve o problema da realidade. No entanto, não se pode ele desinteressar praticamente da filosofia, considerada como ciência que soluciona o problema da vida, porquanto se pode deixar de especular, não pode deixar de viver como homem, racional e livremente. Quem ignora ou recusa tudo isto não deixa de filosofar, mas sente ou não filosofa igualmente. A sua filosofia é, porém, vulgar a crítica irracional, que ele vai elencar outros problemas, né, que são tão ou até mais importantes, né, o problema do mal, do pecado, do sofrimento, da morte, né, tudo isso tratado pela filosofia, que transcendem aí a questão econômica, da profissão, da família. Que mais? Ele diz aí que o homem vive e sente como um animal, mas pensa, né? Coisa que o animal não faz. E ele compara aí a vivência do homem com a do animal. Diz que o homem não possui a inocência do animal, que pode aí se entregar à sensibilidade ao instinto, para orientar-se na vida. O homem também pode fazer isso, né? Ter uma vida aí sendo escravo da sensibilidade e do instinto. Mas primeiro deve conhecer bem o que ele é e logo conhecer o mundo e a realidade que faz parte, senão nem isso ele consegue fazer, né? E depois disso, viver-se, orientar-se livremente, usar o seu livre-arbítrio, né? De conformidade com o que a sua cognição permite. Ele diz que o homem pode se desinteressar teoricamente da filosofia, mas não praticamente, né? Também disse isso. Quem ignora ou recusa tudo isso não deixa de filosofar, mas filosofa igualmente, né? Só que essa filosofia é bem vulgar, a crítica irracional. A filosofia é, portanto, uma disciplina que não se pode seriamente prescindir. É a mais alta, a mais necessária das ciências, e precisamente por este motivo custou os maiores esforços da humanidade inteira. A filosofia foi se construindo através de uma dramática história da filosofia. Então ele diz aí que a filosofia é a disciplina que não se pode seriamente desprezar, né? Que diz que é a mais alta das ciências, em sentido amplo, né? Que foi motivo aí de esforços da humanidade e que foi se construindo ao longo da história. Nós vamos ver todo esse percurso, né, no estudo dessa obra. Último parágrafo. Neste curso, depois de ser posto concretamente o problema filosófico, serão projetadas as grandes soluções que sucessivamente lhe foram dadas. Isto faremos não porque creamos que a filosofia se identifique com a sua história, onde ao lado da verdade se encontra também um erro, mas para que, mais fácil, gradual e vivamente, possa o jovem assimilar o grande organismo da filosofia, o qual será breve e sistematicamente resumido e projetado no fim do curso, qual a solução do problema posto nesta introdução. Então, nesse curso, ele avisa, né? Ele vai pôr um problema aí filosófico que ele vai se propor a solucionar, dando resposta ao longo da obra, ok? Que não vou adiantar nesse vídeo, né? Vamos no caminhar saber o que é isso, né? Ele diz aí que isso não quer dizer que a filosofia se identifique com a história, né? Por seguir a mesma rota,
porque diz que aí no meio dessa nossa trajetória nós vamos encontrar verdades e mentiras também, erros, né, equívocos, e ele vai apontando isso durante o estudo, né, e nós vamos analisar se ele tem razão ou não, né. E esse material é importante para o jovem aí, estudante, ter uma ideia do organismo geral aí da filosofia, e ele vai propor uma resposta no final do livro, né, que nós vamos ver se é certo ou não, se ele está correto ou não, né, usar o nosso senso crítico, o nosso discernimento. As palavras aí do resumo. A filosofia é uma ciência necessária para entender a história, as ciências positivas, a arte, a religião, a política, a moral, o direito, a realidade toda, e em especial o problema da vida, que pede uma solução racional, critério e plano desta história da filosofia. Então aqui está um bom resumo do que nós estudamos hoje. E agora o resumo de assimilação, resumo introdução geral, item 1, justificação da filosofia. Vamos lembrar o que estudamos. A filosofia é a mais vital e necessária disciplina de quanto se estudam na escola e se afirmam na cultura. Constitui ela a base e a justificação de todas as outras disciplinas e atividades do espírito, história, ciências, arte, religião, política, porque o universo é um grande enigma por decifrar e as ciências não explicam plenamente até as razões supremas, porque a vida ainda, né, um mais premente problema por resolver. E os vários fins que o homem se propõe a si mesmo neste mundo pedem necessariamente sejam subordinados a um fim último, que unicamente a filosofia pode indicar. Então ele defende aqui que a filosofia é a mais vital das disciplinas que se afirmam aí na escola e na cultura. Ele diz aí que a base é a justificação de todas as outras disciplinas, tanto da história, ciências, arte, religião, política, porque ele diz que o universo é um grande enigma por decifrar e as ciências, né, as demais aí, né, não são capazes de explicar plenamente até as razões últimas, né, supremas. Diz que a vida é um problema para ser resolvido, né, o destino do homem, a origem do homem, outro problema, ok? E todos esses problemas pedem necessariamente e estão subordinados a um fim último que somente a filosofia pode indicar qual que é, né? Qual que é essa filosofia unificadora. Ok? Agradeço a todos por a participação nos nossos estudos. Os vídeos vão ter mais ou menos uma média, estou calculando aqui, de 30 a 45 minutos. Hoje ficamos aí no 33, 35, né? Vamos tentar aí nos limitar aos 45, 50 minutos, que é uma hora normal de aula. Ok? Agradeço a todos pela presença. Que todos possam nos acompanhar nessa série, nessa playlist. E aprender, como novamente estou aprendendo aqui, revendo todos os meus estudos. Assim sendo, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, de acordo com o horário que estão me assistindo. Até mais.